Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, diante do altar da tua misericórdia e do teu amor, entregamos-nos em rogativa, para que tu possas enviar um benfeitor amigo, um anjo, a acalentar, Senhor, na individualidade de cada um de nós, as nossas dores, tanto as físicas, quanto as espirituais, morais. Aqui nós nos encontramos, Senhor, porque acreditamos em Ti. Faça-nos, Senhor, encontrar a luz da verdade em nosso coração e que através, Senhor, do amor, possamos edificar o Teu reino em nossas vidas. Abençoe esta casa que nos acolhe. Abençoai, Senhor Jesus, cada trabalhador de boa vontade que aqui coloca-se como aprendizes de servos dos Teus servos, e que possamos espelhar a Tua imagem, sendo o reflexo da Tua vontade na acolhida dos irmãos encarnados e desencarnados. Rogamos, Senhor, que estenda Tuas bênçãos sagradas aos lares, famílias e familiares aqui representados. E também, amado Jesus, naqueles que titulam-se algozes, inimigos ou perseguidores. E tem, Senhor, através das influências, das perseguições, a tentativa de fazer o mal a cada um, Senhor. Então senta em seus corações que somos devedores. Assim pedimos, Jesus, que ajude-nos a reparar todo o mal que já fizemos, concedendo-nos a oportunidade desta reparação. Pedimos perdão por todo o mal que fizerem a nós, rogando a humildade, Senhor, e a coragem de perdoar. Ó amado Jesus, rogamos que abençoe o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento, Senhor, transforme-se também em medicamento. Rogamos por todos aqueles que de alguma forma participaram para que este alimento chegasse até a nós. Rogamos, Senhor, que Tuas bênçãos se derramem sobre este caderno de oração e em cada nome que aqui encontra-se, aonde estiverem, receba a visita do anjo amigo, receba a visita, Senhor, do mensageiro da Tua misericórdia, e assim, abençoando e fortalecendo, possam buscar os Teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as Tuas verdades de amor e de vida eterna. Ó amado Jesus, rogamos que abençoe estas águas. Na individualidade de cada irmão, sejam colocados, Senhor, os remédios necessários e que Tuas bênçãos se façam. E de simples águas, possa transformar no mais precioso medicamento, que cura as feridas do corpo físico, mas acima de tudo, possa sarar as enfermidades espirituais. E desde já, com Tuas bênçãos, transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos também, Senhor, Tuas bênçãos para a colônia Santa Marta, para os hospitais, as creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, e onde houver um gemido, a dor, o mal, o erro, a escuridão, lá esteja a Tua presença, Senhor Jesus Cristo, de vida eterna, de amor e perdão. Rogamos pelos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso, que sejam envolvidos na luz do Teu amor e que possamos compreender que somos todos irmãos em Cristo Jesus, Filho do mesmo Pai.
e assim possamos viver em prática da caridade, construindo a fraternidade como uma grandiosa família universal, filhos do mesmo Pai. Amado Jesus, rogamos, Senhor, pelo nosso país querido, coração do mundo, pátria do Evangelho, possa cumprir com a tua missão de fazer, Senhor, evoluir a grande dádiva da regeneração no coração de cada alma. Rogamos, Senhor, por toda a humanidade, pelos países que encontram-se em conflitos. Abençoai, Senhor, nossos irmãos do Oriente Médio, a grande família de Israel, Senhor, e todos aqueles que encontram-se nos conflitos bélicos. Por misericórdia, Senhor, que o arcanjo possa abrir suas asas e derramar a proteção sobre estas nações, e que assim Cristo Jesus possa pacificar os corações. Que Deus seja louvado, que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade evangelizar, libertar as almas, buscar a consciência da luz da verdade em Cristo Jesus. Não existe outro propósito e outro motivo nesta casa a não ser encontrar a chama da verdade em nossos corações e fortalecer-nos para vivenciá-la. Não é fácil. O mundo está perturbado com as situações da materialidade e esquecemos que somos espíritos eternos, imortais. E aí esquecemos que no dia da manhã será o eco dos gritos que dermos hoje, das palavras que lançarmos hoje, das atitudes que fizermos hoje. Não existe acaso, não existe destino, existe apenas determinação das nossas condutas. Nós não podemos esquecer isso. Um simples pensamento, mas quando ele é abastecido pela vontade, ele se transforma no acontecimento. Mesmo quando chega o momento e contra a nossa própria vontade no momento, mas já lançamos, é como se nós jogássemos uma pedra na vidraça e arrependêssemos e corrêssemos atrás da pedra para pegar ela antes dela bater na vidraça. Nós não conseguiremos. É como se a gente plantar e depois não querer colher. Né? Não tem como. Plantamos, vamos colher. Vai nascer. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer que somos espíritos eternos. Não podemos esquecer que existe uma energia que se chama lei natural de Deus, que coordena e iguala tudo e todos no universo, e dela nós não fugimos. Não há fuga dessa lei. Ela serve para o espírita, católico, protestante, judeu, muçulmano, para aqueles que são bandistas, evangélicos, para aqueles que não estão em nenhuma lide religiosa, que é uma pena, porque assim fica desamparado. Quando nós estamos vinculados a uma igreja, a uma religião, nós temos ali uma comunicação mais fácil com Cristo, com Deus. Não pense você que, nós não precisamos das religiões. Precisamos. Precisamos das religiões. Precisamos dos líderes religiosos, precisamos desses
desses que receberam de Jesus Cristo a incumbência de falar em teu santo nome. Assim é como é administrada a terra, assim também é administrado os céus. Aqui na terra, quando você chega em uma determinada loja, você fala com quem? É com o dono? Não, você fala com o funcionário dele. Quando você chega numa grande repartição, tem ali o funcionário, tem o gerente, tem o administrativo, o tesoureiro e assim por diante, até chegar lá no dono, que fica lá em cima. Assim é também na condução do nosso país. Tem aqui o enfermeiro, tem aqueles que são os assistentes sociais na área da saúde, tem o enfermeiro, tem o técnico de enfermagem, tem o enfermeiro, tem o médico, tem... e assim vai indo até chegar no especializado, até chegar no Ministério da Saúde, no ministro da Saúde, que representa também o presidente da República. Então, quando você se vincula a uma igreja, a um templo, você tem ali o representante de Cristo para te amparar. Jesus outorgou ele a missão de ser o intermediário entre Jesus e você. Não esqueça disso. E hoje nós vamos falar muito sobre as causas das nossas dores, sofrimentos. Mas antes disso, vamos ler o Livro dos Espíritos, falando da lembrança da existência corporal. Como é a nossa vida quando a gente chega lá no mundo dos espíritos, após o natural processo do desencarne. Ele pergunta assim, de que maneira o espírito considera o corpo que acaba de deixar? Isso depende, Quando você desencarna, quando nós desencarnamos, como que nós encaramos o corpo? Ele diz assim, como uma veste incômoda que o molestava e da qual se sente feliz por estar livre. Essa resposta é para aqueles que têm aí um conhecimento sobre a vida eterna, que morte não existe, que a vida continua após a vida. Mas muitas pessoas que desencarnam ficam ali tentando deitar em cima do corpo já sem vida, para ver se volta, se movimenta. Eu vejo isso demais nos velórios onde eu vou, sabe? Eu vejo o espírito ali tentando se agarrar naquele corpo que muitas vezes já entrou em estado de putrefação por dentro, exala um odor muito fétido, muito forte. Então é muito sério isso. Por isso a necessidade do conhecimento. Conhecimento aqui na Terra e o conhecimento quando deixarmos a Terra, quais seriam as possibilidades que teríamos que enfrentar. Que sentimento lhe faz experimentar a visão do seu corpo em decomposição? Para alguns espíritos é quase sempre de indiferença, como por uma coisa que não tem mais. Olha, na verdade, dizem que uma das coisas, mas eu espero que demore isso comigo, mas dizem que, na verdade, quando a gente desencarna, é como se tirasse uma tonelada de cima de nós. O peso da gravidade da Terra e também dos nossos pensamentos e do meio que convivemos são retirados imediato. É como se fosse ali um lagarto, que fica ali, rastejando, e depois vira borboleta e bate as asas e sai voando. É mais ou menos assim. Para aqueles que são desmaterializados e aqueles que não estão escravizados à matéria. Veja só, não são para todos. Para aqueles que são escravos do vício,
da sexualidade, da materialidade, esses ficam aprisionados ali no corpo, sentindo até a decomposição do seu próprio corpo. Ao cabo de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Responde, algumas vezes. Isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado sobre o qual considera as coisas terrenas. A maioria dos espíritos que já elevaram além da matéria, ele está preocupado com seus ossinhos que estão lá no cemitério, não, né? Ele está preocupado com a sua vida espiritual de crescimento e ascensão. Pergunta assim, o respeito que se tem, olha, preste atenção nisso aqui, essa pergunta é interessante. O respeito que se tem às coisas materiais deixado pelo Espírito atrai a sua atenção sobre esses mesmos objetos e ele vê esse respeito com prazer? Sabe, aqueles objetos pessoais que a pessoa usava, que tem ali uma certa afeição, ele sente, pergunta se o espírito já, depois de desencarnado, sente ali alguma felicidade, né, pelo carinho que dedicamos àqueles objetos. Ele responde assim, ó, o espírito é sempre feliz por ser lembrado. As coisas dele que se conservaram trazem-no à memória, porém é o pensamento que atrai para vós e não os objetos. Então, aqueles que já têm algum familiar que amava, que desencarnou, e cultua algum objeto, não é o objeto que faz o espírito feliz ou infeliz, é o seu pensamento, o seu sentimento. O que está na sua memória? O que está passando em seu coração? Quais são as lembranças que você tem daquela pessoa que conviveu com você? Qual é o sentido que você tem hoje de orar por ela ou de lembrar das coisas ruins e negativas ou das boas e positivas? Tudo isso chega a ela de acordo com o teor dos seus sentimentos e cai nela como um bálsamo de refrigério ou cai como um fogo que queima. Depende do teor dos seus sentimentos. Então, se você tem hábito de lembrar de coisas amargas de quem já desencarnou, pense, todas as vezes que você lembrar, você vai se ligar com essa pessoa, com esse espírito. Vai lhe fazer um mal muito grande, se for pensamentos ruins. E vai fazer muito bem, se você elevar-se em prece e dizer, oh, meu amado, nós vivemos tantos anos, tivemos alguns conflitos, mas fomos felizes. Agradeço a Ti pelo tempo que nós convivemos. Que Jesus Cristo te acolha nas muitas moradas da casa do Pai. E reza um Pai Nosso. Olha, você ficará liberto das coisas ruins e más. E também fará muito bem àquela pessoa que já desencarnou. Nós estamos ligados pela força do sentimento e do pensamento. Não esqueça disso. E nisso atrai também outras companhias, não só aquela que é daquele que você conviveu, que já desencarnou, mas atrai outros espíritos de acordo com o teor do pensamento. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante a sua última existência corporal. Frequentemente, eles as conservam. E essa lembrança lhes faz sentir melhor o preço da felicidade que podem gozar como espíritos. A lembrança do sofrimento, olha, o que é um sofrimento? O sofrimento é a restituição da nossa dívida para com Deus. É
a lembrança de que nós estamos saindo das pegadas de Jesus Cristo. A dor é o aviso. A dor é o aviso que nós estamos distanciando das leis naturais. E olha que nós, todos na face da Terra, sofremos. Porque a Terra é um planeta de exílio, é um planeta de provas e expiações. Aqui é um vale de lágrimas. Mas algumas pessoas causam em si as suas próprias dores e seus próprios sofrimentos. E é sobre isso que nós vamos falar numa passagem da Bíblia Sagrada em Tiago. Se você pensar hoje, sinceramente, quais são as causas da sua dor e do seu sofrimento? São problemas karmáticos? Ou são problemas de ordem, de falta de administração pessoal dos seus sentimentos, pensamentos, atitudes e a sua relação para com Deus? Qual é a fonte do seu sofrimento? O homem que foi feliz nesse mundo lamenta seus prazeres quando deixa a terra? Somente os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias que se harmonizaram com a sua imperfeição e que expiam pelos seus sofrimentos, para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Por que nós sofremos? Porque nós buscamos os prazeres efêmeros da terra. Porque nós desprezamos a felicidade da simplicidade para com Deus na vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus disse assim: ó raça incrédula e depravada, até quando vós sofrereis? Até quando estarei convosco? Olha, faça uma introspecção nessa noite, adentre para dentro de você e faça uma análise da sua vida, faça uma análise dos seus pensamentos, das suas vontades, faça uma análise da convivência em relação ao próximo, com sinceridade, para descobrir as causas do seu sofrimento. Olha, a Terra, como eu disse, é um planeta de exílio. O que é exílio? É um planeta de reparação. É um planeta que se chama prisional. É um planeta que é uma cadeia. Por que nós estamos nela? Manda para a cadeia inocentes? Não. Só quem errou. Então todos nós temos dívidas com a consciência cósmica. Nós temos dívidas com as leis de Deus. E acreditem, nós estamos numa das melhores reencarnações das nossas vidas nos últimos 10.000 anos. Porque hoje nós temos a clareza da imortalidade da alma. Nós não precisamos lutar contra as intempéries da natureza, contra a animalidade, a não ser a nossa mesmas. Principalmente nós que estamos neste país. Alguns ainda lutam contra os seres humanos que transformam em animais e saem matando pessoas em nome de uma facção religiosa, em nome de uma liderança religiosa. Nós estamos vendo os conflitos em Israel.
na Palestina, no Iêmen e em tantos outros países lá no Líbano, no Irã, no Iraque. Matam por motivos fúteis de opiniões religiosas, interesseiras e materialistas, assim como ali no Sepaigo matam um ao outro por motivos fúteis. Agora nós temos o privilégio de ter nascido num país que é a pátria do Evangelho, o coração do mundo, mas nós não temos o privilégio de não sofrer dor ou fragilidades, porque somos devedores. Mas por qual é o motivo das nossas dores? Por que sofremos? Você já perguntou a você? Olha aqui o que diz lá em Tiago, no capítulo 3, versículo 4. A busca da realização humana é o título. De onde surgem os conflitos e competições que existem entre vocês? Um dos grandes motivos do nosso sofrimento é a competição entre nós. E de uns tempos para cá surgiram competições que parecem infantis. A competição entre o homem e a mulher, competições entre derivações de mais sexo que querem impor-nos goela abaixo que tem acima de 2 sexos na Terra. Não tem, tem? Não tem. Só existe 2 sexos. Jesus falou, Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Macho e fêmea no campo animal, homem e mulher no campo hominal. Compreende? E hoje, se aqueles que pregam que existem só homens e mulheres, eles são processados, condenados, e tem que pagar a indenização em forma de dinheiro. Você está compreendendo? Por quê? Porque a justiça, ela baseia-se nos homens e não nas leis naturais de Deus. E os homens defendem a causa de seus interesses. Pega as leis de um por um dos países do mundo. São iguais? Todos eles são iguais? Não, não são iguais. Cada país coloca seus próprios interesses. E um é permitido isso, outro é permitido aquilo. Recentemente, um país autorizou o aborto até a 12ª semana de gestação. 12ª semana, 3 meses. Quem é mãe ficou doido esperando inteirar 3 meses de gravidez para fazer ali uma ultrassonografia para ver o seu feto, não é? As mãozinhas já estão formadas, o encéfalo já está formado, o sistema nervoso está formado, mas diz que pode a mulher, que é dona do corpo dela, retirar aquela vida que está. Em nosso país, quase que isso foi aprovado. Quase que isso foi aprovado. Graças a Deus, surgiu políticos que começaram a manifestar-se contra. Então, qual é a causa? Qual é a causa do nosso sofrimento? Qual é a causa? São essas disseções, essas competições. Não vêm exatamente dos prazeres que guerreiam nos seus membros? É a guerra entre os membros, as pessoas, os seres humanos. Olha, eu fico
preocupado com as guerras domésticas, essas fomentações. Olha, se você escolheu uma pessoa para viver com você, a pessoa escolheu você para viver com ela, vocês vão dividir um lado da mesa, vocês vão dividir um pedaço da pizza, vocês vão dividir a cama para dormirem juntos, encostar um no outro à noite, vão muitas vezes tomar banho juntos, ou um aguardar o outro tomando banho ali numa conversa. E aí degladiam-se em brigas fúteis, em discussões inúteis, ocasionando perda da vida. Você sabe o que é? Você sabe o que é perder a vida numa discussão? Se você pudesse colocar em um telão as suas células em um momento de uma discussão, você ficaria assustado com a quantidade de tóxicos venenosos que são lançados em seu corpo, em suas células, que vai enfraquecer algum órgão e que dá debilidade, que baixa a sua imunidade, e 3 dias depois você gripa, dá coriza, dá problemas de tireoides, dá inflamação no baço, opilação no fígado, dor no estômago, gastrite, úlceras, cânceres, e assim vai aumentando as problemáticas, dores no joelho, nas juntas, atrofiando extremidades do corpo, dores de cabeça, tonteiras. Olha, uma discussão simples de casal. Agora nós não estamos falando em diálogo. Diálogo é outra coisa, diálogo é construtivo. Um expor as suas fragilidades íntimas para o outro. Não expõem, não conversam, agridem-se, ofendem-se. E muitas vezes, para machucar o outro, separa, mas ele não quer separar, ele quer machucar o outro. Quer machucar o outro. Ele não quer separar, porque ele ama. Mas essa guerra, esses conflitos, aí quer machucar o outro com a sua ausência. Olha, cuidado, hein? Porque talvez a sua ausência seja um prêmio para o outro. O outro vai dizer, obrigado, Jesus, porque foi embora. Está compreendendo? No primeiro momento, não. Porque no primeiro momento o outro pode ficar com o ego ferido, né? Falar, ai meu Deus, fui abandonado. Como dói ser abandonado, né? Mas que dói é o ego. Aí depois que o ego, né, é pacificado, ele falou, nossa, mas como foi bom ter ido embora, né? Vocês cobiçam e não possuem, então matam. Olha, cobiça, tem interesse e mata. Matar não quer dizer você matar, tirar a vida de uma pessoa. Não, você tirar a paz da outra pessoa, você está matando ela. Você matar uma noite de sono daquela pessoa que fica preocupado com você, também é assassino. Você matar a outra pessoa através da desarmonia emocional, isso também é um assassinato. Compreende? Vocês têm inveja e não conseguem nada, então lutam e fazem guerra. Está compreendendo? Criam-se essa guerra por uma inveja, por ciúme, por não afinizar os sentimentos e pensamentos, por ego, por egoísmo. Vocês não recebem porque não pedem, e vocês pedem, mas não recebem, porque pedem mal, com a intenção de gastarem em seus prazeres. Idólatras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Você quer entender isso aqui?
Quantos buscam Deus, a religião, só para pedir? Para pedir o quê? Para pedir para melhorar nos negócios, para pedir saúde, para pedir cura. Para pedir cura. Aí quando é curado, o que ele faz com a saúde? Destrói. Ou quer destruir outra pessoa. Fica forte para guerrear, fica forte para brigar, fica forte para usar substâncias alucinógenas, bebidas e assim por diante. Por isso ele diz, olha que interessante isso aqui, ó. Vocês não recebem porque não pedem. Não entram em comunhão com Deus, aí não recebem. E vocês pedem, mas não recebem, porque pedem mal, pedem por interesse. Olha, a oração do justo tem um poder santo e sagrado aos pés do Criador. Por isso Cristo disse, tudo o que pedirdes com fé serás atendido. Mas nós somos atendidos naquilo que é para o melhor de nós. Não naquilo que é para destruir a nossa própria vida. Quantas pessoas me buscam e já buscaram para dizer que estavam desempregadas, não conseguiam trabalhar? Simples. É simples. Faça uma prece com sinceridade. Arrepende dos outros trabalhos que você foi mandado embora, não culpando o seu patrão. Esses dias agora eu perguntei para uma pessoa assim, ela havia mudado de emprego. Antes ela pediu para que eu rezasse para ela, que ela estava fazendo uma entrevista em uma empresa multinacional e ela assumiria um cargo de muita responsabilidade, e ela estava em conflitos, insatisfeita no trabalho que ela estava. Ela reza para mim, olha, se tiver de ser seu, se você for digna desse trabalho, você conseguirá. E se você honrar ele, você continuará no trabalho. Não é só conquistar o trabalho, né? Você tem que manter-se no trabalho. E aí ela passou, agradeceu, nossa, olha, deu tudo certo, foi fantástico. E aí, passadas-se umas 3, 4 semanas, eu perguntei, e aí, você está gostando lá da nova empresa? E ela disse, olha a presunção, ela disse assim, não, eles estão gostando demais de mim. Eu falei, não vai durar muito não. Poxa, eu perguntei para ela se ela estava gostando do trabalho. E ela arrotou-se dizendo que a empresa estava gostando demais dela. Como ela poderia falar que a empresa está gostando dela? Ela está julgando sob a opinião de outras pessoas. Eu falei, vamos aguardar 1 ano. Vamos aos 3 meses de experiência, né? Na hora que dá 90 dias, aí vem lá, não, você foi efetivado na empresa, né? Aí sim, pode falar que a empresa gostou de você, né? Mas a pergunta não foi essa, foi você está gostando do trabalho? Então nós pedimos demais para Deus, pedimos, mas não merecemos, por isso não recebemos. Como pode isso? Buscar Cristo só a hora que nós precisamos, só a hora que adoece, só a hora que aparece a dor, só a hora que necessitamos, é assim? Então nós vamos pedir e não vamos receber, porque Cristo não vai dar, porque seria injusto Ele dar para uma pessoa que não merece. Qual o sentido de buscar então? Qual o sentido de ter religiões na face da terra? Qual o sentido de ter uma casa como essa, uma casa espírita, aonde uma pessoa recebeu um chamamento de Jesus Cristo e assumiu esta casa 20 anos atrás, e essa pessoa que colocou a tua vida nesta casa espírita e foi aceitando outros também,
para fazer parte dessa caminhada? Qual o sentido, então, de manter um templo religioso só para ofertar as bênçãos para aqueles que precisam e querem melhorar imediatamente depois de ir para o mundo, fazer obras de iniquidades? É isso? Esses não serão atendidos. Esses não serão. Eles pedem, mas não serão atendidos. Olha, não estou falando de você ser devocional enquanto você ainda não está pronto e não pode. Estou falando de você frequentar semanalmente, de tomar um passe, escutar uma palestra, de tomar uma água fluídica, de você fazer o culto do evangelho no lar. Se você for espírita, eu digo. Se você é evangélico, de ir no templo evangélico. Se você é católico, de ir na igreja católica. E assim por diante. De estar, de buscar, de frequentar, de comunicar com Jesus através destes momentos de palestra, de escutar a mensagem de Jesus Cristo, de confraternizar essa energia com outras pessoas, de receber de um templo sagrado construído, edificado e mantido por amor, com amor, em Cristo Jesus. Está compreendendo isso? Então, muitas vezes pede e não recebe. Por quê? Porque não merece. Quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Você acha que Deus vai aparar aquele que é amigo do mundo, que busca as coisas do mundo? Ou vocês acham que é à toa que a Escritura diz: Deus reclama com ciúme o Espírito que Ele fez habitar em vós, em nós. Deus reclama em nós, Deus te deu um Espírito, me deu um Espírito, nós somos filhos de Deus. Então Ele reclama essa devoção para com Ele. E essa devoção é a igreja, a religião que você acredita e professa. Enquanto ela está agradando a tua alma, ela é a melhor religião que existe no planeta Terra para você. Agora, a hora que você cresceu e despertou, aí é melhor você procurar uma que responde os anseios que a sua alma já esclarecida quer e necessita. Algumas pessoas precisam da simplicidade, da grandeza da Igreja Católica. Outras precisam do devotamento do evangélico. Outras precisam do ritualístico da Umbanda, do Candomblé. Está compreendendo? Outras necessitam de uma espiritualização do Seixonoé. Outras necessitam da ciência, da luz da verdade, que abastece o corpo e a alma, do kardecismo, do espiritismo cristão. Estes são para aqueles que já têm em si a ciência do aprender, da vida e de além da vida. Esses que querem a compreensão do destino e do ser, esses que já querem dominar a sua própria consciência, de não precisar ser impedidos ou proibidos de fazer alguma coisa, mas de precisarem ser esclarecidos do que devem ou não devem fazer. Está compreendendo? Estes são os espíritas. Os espíritas são aqueles que não precisam de proibição para eles, porque eles sabem que ele não deve beber, que a bebida é bacana, a bebida é ótima, ela dá prazer, ela dá um equilíbrio, né? Psicoemocional em determinada quantidade e momento, mas que o estrago que ela faz no depois é muito pior do benefício que ela produziu naquele instante. Essa semana
uma jovem desabafando a sua vida, onde eu vou, pessoas desabafam a sua vida para comigo. E eu disse a ela, você bebe? Ela, sim, não muito, mas bebo. Apenas uns 2, todo mundo bebe 2 drinks. Eu nunca vi uma coisa. Eu nunca vi ninguém beber 1 nem 3. Quantas cervejas você bebeu? 2. Quantas doses você bebeu? 2. Né? Ninguém tá assim, quantas doses você bebeu? 2. Né? Eu nunca vi. Ela disse, não, eu bebo só 2 drinkzinhos. Eu disse a ela, olha, que paradoxo você. Você trabalha na área da saúde, da composição física das pessoas. Você fez plástica para mudar seu nariz, fez plástica para modificar toda a arcada dentária, quebrou até o maxilar, usou aparelhos por alguns anos, colocou 350 ml de cada lado, né? Malha, coma, toma shake, alimenta bem e bebe para destruir tudo isso. Qual que é a lógica? Qual a lógica? Olha o paradoxo aí. Ah, mas quando eu bebo é um momento que eu me desestresso e que eu desacelero. Eu digo, você já pensou em meditar? Você já pensou em rezar? Você já pensou em fazer um culto? Você já pensou em frequentar uma igreja, um templo e receber um passe? Precisa encher a cara? Ou beber 2 só, né? Não vamos encher a cara, não. Então, esses são os do mundo. Aí cria-se em si debilidades. O organismo está forte porque cuida, tem técnica, tem conhecimento, estudou para manter uma saúde no corpo físico, mas e as angústias do coração, e as tristezas, e os ódios, as raivas, e as depressões, e as crises emocionais? Aonde é curado? Nos 2 drinks? Não, não cura. No Rivotril? Toma. Sei que ela toma. Mas cura? Não. Melhora naquele instante. Está entendendo? Só Cristo é o médico. E não basta crer em Cristo, acreditar em Cristo, tem que pisar nas pegadas de Cristo e fazer aquilo que Cristo nos aconselha. E exemplificou. Mas ele dá uma graça maior. É por isso que a Escritura diz: sejam submissos. Aliás, desculpa. Deus resiste aos soberbos e aos humildes dá a sua graça. Portanto, sejam submissos a Deus, resistam ao diabo, e este fugirá de vós. Fuja daquilo que tem como concepção diabólica. Não existe diabo, é uma palavra. Fuja daquelas pessoas más, fuja da maldade no teu coração, fuja dos pensamentos negativos, fuja dos lugares insalubres para a tua alma, teu espírito. Aproxima das pessoas que te trazem paz, que te dê equilíbrio. Tire alguns momentos para ver coisas edificantes. Tire alguns momentos para analisar a sua vida, para dizer: olha, ontem eu discuti. Por que eu discuti? Porque eu fomentei a discussão? Porque eu estava nervoso, nervosa? Falei coisas ruins? Quis tomar atitudes negativas? Oh, meu Deus! Como ainda estou frágil nas emoções? Aí você busca a pessoa e fala: olha, você sabe quem é grande? O grande é aquele que pede perdão e humilha-se, reconhecendo seu defeito, seu erro. Chega na pessoa e diz: olha,
Me perdoe. Aquilo que eu disse ontem foi um momento de desarmonia e desequilíbrio pessoal. Me perdoe. Mas que esse pedido de perdão seja um pedido do coração, não um pedido do desinteresse, não um pedido para aliviar a sua consciência, mas que ele saia do coração. Se você ainda não conseguiu fazer ele sair do coração, converse mais com Jesus, ele te ajudará. Ele te ajudará. Você sabe que as grandes enfermidades que hoje assolam nossas vidas, elas são filhas das nossas emoções em desalinhos, mágoas, raivas, ódios, ciúmes, inveja. Não é o que está falando a lição em Tiago? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, purifique as mãos. Indecisos, purifique o coração. Olha só, o que quer dizer purificar a mão? Use suas mãos em benefício das pessoas que estejam à sua volta. Faça de suas mãos algo útil, não só para ganhar dinheiro, mas aquilo que vai dar algum benefício às pessoas que estiverem ao seu redor. Esse conselho é para os pecadores, para os indecisos, aquele que fala, pede perdão, mas fica com raiva, aquele que maltrata, pede perdão, maltrata novamente. Esses são os indecisos. E esse, Tiago nos diz, purifique seu coração. Purifique seu coração. Se você quiser pôr na maca lá, pode ir. Seu coração está indeciso? Seu coração fica igual voo de coruja, altos e baixos, altos e baixos. Ah, eu te amo. Ah, eu estou triste. Ah, eu estou feliz. Ah, eu estou nervoso. É assim? Então teu coração está indeciso. Precisa ser purificado. E como se purifica? Através da filtragem. Se essa água está suja, precisa filtrar, retirar a imundície dela, passar pelo filtro da verdade. Como passa pelo filtro da verdade? Você buscando a verdade em Cristo e reconhecendo em eu. Primeiro com você, segundo com Cristo, terceiro com a pessoa que você ofendeu ou feriu. Isso chama purificação. Quando você purificar, você estará liberto. Não precisará passar pela dor e o sofrimento. Deus, nosso Pai, não quer você sofrendo. Quer você purificado. Reconheçam a própria miséria. Cubram-se de luto e chorem. Que o riso de vocês se transforme em luto. O riso do deboche, da alegria falsa, do prazer. Mata isso tudo em você. Se você não fizer isso, a natureza vai fazer. E a natureza faz como? Impondo-lhe dor, humilhação e sofrimento.
fazendo você ajoelhar diante da dor, fazendo você precisar e necessitar do seu maior inimigo, aqui e depois dessa vida. Está compreendendo? Não é muito melhor nós decidirmos e vencermos o nosso orgulho e o ego? E a alegria, transforma a sua alegria em tristeza, a alegria das festas, do mundo, da farra, da ilusão. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos elevará. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos elevará. Compreende isso? Simples e fácil de fazer quando nós determinamos. Quase impossível de fazer quando nós não queremos. Entende isso? Compreende isso? Reflitam, faça autoanálise, encontre o motivo da tua dor. Ela existe. É ocasionada por nossas escolhas. E encontre o caminho de Jesus. Você vai encontrar o caminho da salvação. Amém? Então vamos fechar nossos olhos. Agradecer a Deus por esta tarde maravilhosa. Rogar a Jesus Cristo que ilumine-nos e proteja-nos diante de tantas adversidades. E conceda-nos a coragem de reconhecer em nós as fragilidades e a força para a transformação. Obrigado, Jesus. E acima de tudo, Senhor, buscamos teu perdão e rogamos, ajude-nos a perdoar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós, hoje e por toda a eternidade. Que Deus seja louvado e que assim seja. Fiquem na paz de Cristo. Obrigado pela presença. Que Jesus possa acompanhá-los de retorno ao lar. Peço perdão se alguma palavra feriu ou ofendeu o seu coração. Se achar que deva, as nossas palestras são gravadas. Em cima da mesa do caderno de oração tem o cartão da nossa casa. Lá tem o QR Code. É só apontar o celular que já entra na página do Centro Espírita do Facebook. Passa para teus familiares. Passa para aquelas pessoas que te conhecem. Para aqueles que estão necessitados e que estão perdidos, sem encontrar o caminho de Jesus Cristo, a luz da verdade. Não tenha medo e nem vergonha, porque o Espiritismo ainda é mal interpretado por aqueles que não o conhecem. Quantas pessoas morrem de medo de adentrar numa casa espírita por não ter o conhecimento, por viver
sob a opinião de outras pessoas, mas um dia, independente de sua crença, do seu fanatismo, ele vai entrar na vida dos espíritos e ele compreenderá então tudo aquilo que ele perdeu por falta de conhecimento espiritual, que só o espiritismo cristão pode ofertar. Porque ele é o Consolador prometido por Jesus Cristo. Só ele que esclarece e conduz sobre a luz da verdade de Jesus. Acreditem nisso. E é a maior caridade nós mostrarmos o caminho para a salvação dos outros, quando nós já o sabemos. Amém? Fiquem na paz de Cristo. Muito obrigado a todos.